Olá pessoal, meu nome é Felipe Peixoto Braga Neto, eu sou procurador da República em Belo Horizonte há cerca de 15 anos e professor de Direito Civil e Direito do Consumidor. Bom, gente, eu estou aqui basicamente para apresentar para vocês a terceira edição do meu livro chamado Manual da Responsabilidade Civil do Estado. Primeiro, devo dar algumas linhas gerais sobre a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, na sua feição clássica, ela vem prevista no artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete, ainda que moral, comete ato ilícito. E o mesmo Código Civil, mais adiante, no artigo 927, estatui que quem causar dano a outrem deve indenizar, reparar o dano causado. Temos aí, meus amigos, os 4 elementos ou pressupostos básicos da responsabilidade civil clássica, subjetiva. Uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão deve causar um dano. Deve haver um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão. E, por fim, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, deve haver a prova do dolo ou da culpa. Vocês sabem, meus amigos, que a responsabilidade civil do Estado no Brasil, desde 46, desde a Constituição de 1946, ela é objetiva. Ela é fundada no risco administrativo. Isto é, prescinde, não precisa do elemento culpa. Ao contrário, aliás, de outros países, a responsabilidade civil do Estado no Brasil, ela tem sede constitucional. E esse fator desencadeia, ou pelo menos deve desencadear, consequências hermenêuticas da mais alta significação. Bom, gente, esse encontro aqui é muito rápido e basicamente para convidá-los a conhecer o livro. Mas eu acho que cabe citar pelo menos um caso que me parece emblemático do quão grave pode ser na vida das pessoas essa responsabilidade. Esse caso, eu sempre conto, me parece emblemático. Em 1976, Marcos Mariano da Silva, um pernambucano, foi preso por engano. Foi preso por um crime que não praticou. Ele foi acusado de homicídio. 3 meses depois, o verdadeiro culpado, o homicida, foi encontrado e Marcos Mariano foi posto em liberdade. Ele era caminhoneiro, estava dirigindo o caminhão dele em Pernambuco, foi parado numa blitz da Polícia Civil. Um policial civil o reconheceu, achou que ele era foragido e o prendeu de novo. Pegou um juiz e um promotor que não analisaram o caso como deveria. Resultado, ele, economicamente humilde, foi mandado de volta para a cadeia. Resultado, ele passou pasmem, mais 17 anos preso por engano. 19 anos ao total preso por um crime que não cometeu. Na cadeia contraiu tuberculose. Na cadeia, ainda no início do cumprimento da pena, lá no Aníbal Bruno, em Pernambuco, houve uma tentativa de rebelião, da qual, frise-se, ele não participou. A polícia invadiu com cachorros, bomba de gás, aquela coisa que a gente conhece bem. Jogaram uma granada
na cela onde Marcos Mariano estava. A granada explodiu, os estilhaços atingiram os olhos dele e ele ficou cego. Tem preço? Tem volta? Quase 20 anos preso por engano, cego, tuberculoso, perdeu o contato com a família e com os filhos. Aliás, os danos morais, que não dá tempo para falar nesse encontro, se conceituam exatamente por serem danos compensáveis, não ressarcíveis. Não tem como voltar ao status quo ante. Esse caso, meus amigos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julgando esse caso há alguns anos, entendeu que essa foi a maior violação aos direitos humanos já havida no território nacional. O ministro Luiz Fux, hoje no Supremo, antes no STJ, frisou esse ponto. Todo mundo falhou. O Executivo falhou, o Judiciário falhou, o Ministério Público falhou. O ministro Teori Zavascki, também hoje no Supremo, antes no STJ, disse, olha, esse homem morreu e assistiu à morte no cárcere, porque isso é pior que a morte. O curioso, e mostra os caminhos inusitados e estranhos da vida, foi o seguinte: esse processo já se arrastava há cerca de 11 anos. Eu sempre dizia, esse sujeito vai morrer e não vai receber esse dinheiro. Um dia eu cheguei para trabalhar, e eu sempre contava esse caso, minha assessora imprimiu, eu estava na minha mesa. Marcos Mariano da Silva, porque quando o STJ deu essa decisão, a Procuradoria do Estado de Pernambuco interpôs o recurso extraordinário para o Supremo. Junto com o precatório e tudo mais, o processo ainda demorou e era previsível há alguns anos. Pois bem, o inusitado humano, terrível e triste da história é que a manchete que estava na minha mesa dizia: Marcos Mariano da Silva morre ao saber que finalmente vai receber a indenização. Esse caso, meus amigos, de tintas tão dramáticas e tão profundamente humanas, é só um dos muitos exemplos relativos à responsabilidade civil do Estado. Balas perdidas, danos relativos a mortes em rodovias, falhas de atendimento em hospitais públicos, há uma variedade de aspectos polêmicos e fascinantes. E a matéria precisa e deve ser vista com um olhar no século XXI. Um olhar atento à jurisprudência dos tribunais superiores e atento à teoria dos direitos fundamentais. É isso, gente, que eu tentei fazer nesse livro, e aqui muito brevemente, com a brevidade que o próprio instrumento nos impõe, eu os convido a, se houver interesse, dar uma olhada nesse livrinho que trata da responsabilidade civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF, do STJ e da teoria dos direitos fundamentais. Obrigado pela atenção.